Olá, pessoal! E nessa aula vamos aprender a regra da cadeia de derivadas e algumas derivadas das funções elementares, como as funções trigonométricas, as funções exponencial e a função logaritmo. E aí vamos começar por uma regra que é muito usada em cálculo de derivadas, que é a regra da cadeia, tá? Isso acontece quando a gente tem a composição de função, ou seja, quando a função ela é dada por uma composta de funções, tá? Então, dada uma função f, que é representada pela composição de duas funções f e g, onde f e g são funções deriváveis, certo? Então, a derivada dessa função vai ser dada por essa expressão aqui, tá? Vai ser a derivada da função com a composta vezes a derivada de quem está dentro, tá? Então, você tem a composta f de g, então vai ser a derivada de f em função de g, vezes a derivada de g. E aí, a parte difícil, vamos dizer assim, da gente aplicar a regra da cadeia é a gente identificar na função dada a composição, a forma de reescrever a composição de duas funções, certo? Então, é isso que a gente precisa identificar. Depois que a gente identifica, é só calcular a derivada de cada uma e aplicar na forma da cadeia, da regra da cadeia, que é dada por essa aqui, que a gente viu no slide anterior. Então, vamos lá. Eu tenho a função f y igual a x menos 1 ao quadrado. Então, x menos 1 ao quadrado, a gente pode reescrever essa fórmula como a composição de duas funções. E como seria isso? F composta com g de x. Então, a gente pode ver como f de x sendo a função x quadrado e g de x como ser a função x menos 1. Então, quando eu aplicar a composta, eu vou ter x menos 1 ao quadrado, tá? Então, é aí que realmente a maioria dos estudantes tem mais dificuldade. Eu consegui identificar essas duas compostas, onde eu consigo ver, tá? Mas assim, sempre que a gente olhar aqui, olha, veja que a gente tem aqui uma expressão elevada à potência. Então, quando a gente define uma função potência, lembra que a gente tem a base, que é uma variável elevada ao quadrado, elevada ao cubo? Então, a base é geralmente uma variável só, elevada a uma determinada potência. Então, aqui eu tenho uma expressão elevada à potência. Então, naturalmente, quando aparece dessa forma, essa expressão aqui é dada como uma função. E aí, a função x quadrado é dada pela função composta inicial, f composta com g de x. Tá, então, identificou quem são as funções compostas, não tem mais o que fazer, certo? Então, vamos lá. Eu tenho a função y igual a x menos 1 ao quadrado, onde f de x vai ser igual a x quadrado. E g de x igual a x menos 1. Então, quando eu aplicar a derivada, vamos lá como é que vai ficar, certo? Então, desculpa, gente. A função f de x, eu vou escrever como sendo x quadrado. E a função g de x vai ser a função x menos 1, tá? E aí, se você tiver dúvida se você realmente definiu cada função de forma certa, você aqui faz f composto com g de x, e aí essa composta tem que dar justamente a função y, que está definida ali em cima, tá? E, de fato, quando eu substituo aqui g de x, x menos 1 ao quadrado. Então, está bem definida essas duas funções aqui como a composta para essa função y, certo? E aí, vamos calcular a derivada da f de x, a derivada da g de x e depois substituir na fórmula, tá? A derivada da f de x é 2x. Deixa eu colocar aqui embaixo. Então, f' x é igual a 2x. G', a derivada da função g' de x, a função é x menos 1, então g' de x é igual a 1, certo? Porque aqui, perdão, gente, aqui está uma digitação, é 1, tá?
que a constante aqui vai ser 0 e a derivada do x vai ser igual a 1. Então, essa aqui é a derivada de cada uma, vamos substituir na fórmula. Qual é a fórmula? Essa aqui, olha. A derivada da função y vai ser dada pela função derivada aplicada em g de x vezes a g' de x. Então, qual é a derivada de f' de x? A derivada de f' de x é igual a 2x, mas lembrando que é aplicada na composta g de x. Então, vai ficar 2 vezes, onde tem x, eu vou colocar g de x, tá bom? E aí vai ficar 2 vezes g de x vezes a derivada da g de x, que é igual a 1. Tá? E aí, quem é g de x? G de x é x menos 1. Onde tem x, eu vou substituir por x menos 1. E aí vai ficar 2 vezes x menos 1 vezes 1, que dá 2x menos 2. Então, é só tomar cuidado aqui na hora de substituir, tá? Porque quem é f' de x, quando ele faz f' da g de x, aqui aplicando agora a composta na derivada de f, deixa eu fazer aqui devagar para vocês entenderem melhor, tá? Então, quem é a derivada f'? É 2 vezes x. Mas como eu estou aplicando a composta, onde tem x, eu vou colocar o g de x. E quem é o g de x? Cadê o g de x? Está aqui em cima. X menos 1. Então, fica... Onde tem x, eu vou substituir por x menos 1. Vezes a derivada do g de x, que deu 1. Tá? E aí, isso aqui vai dar 2x menos 2. Pronto. E aí, pessoal, tanto na apostila como no livro tem um monte de exemplos resolvidos, tá? E o interessante de você fazer exemplos resolvidos é você pegar o exemplo, tentar resolver sem olhar. E aí, se travou, você dá uma olhadinha para ver qual foi o processo que você travou, onde não deu certo. E aí, você verifica o passo a passo para depois responder, tá? E aí, não tenta ver logo a resposta antes de tentar resolver. E aí, tem um monte de exercícios, assim, de exemplos. E aí, dá para vocês exercitarem bastante, resolvendo para pegar a prática, tá? E aí, vamos... Na apostila mesmo tem esses exemplos, esses 4 exemplos resolvidos. E aí, eu reservei aqui o exemplo 1 e o exemplo 4 para a gente resolver aqui no slide, tá? E aí, no exemplo 1, é bem parecido com o exemplo anterior, né? Para a gente identificar quem são as funções. Então, aqui, a minha função y, ela é dada por uma composta de funções. E aí, quem vai ser o candidato para ser minha função f de x? Então, a f de x, observa que eu falei no slide anterior, eu tenho aqui uma potência. Geralmente, quando a gente define função potência, eu já tenho só uma variável na base. E aqui eu tenho uma expressão na base. Então, essa expressão já vai ser a minha função g de x. E aí, a função f de x vai ser x ao cubo, que é como se eu estivesse observando toda essa expressão aqui como uma variável só. Então, a f de x vai ser igual à função x ao cubo. E a g de x e a g de x vai ser a função 3x menos 1. Eu preciso calcular agora a derivada da f de x, que vai ser igual a... Considera que tem um f de x, tá bom? A derivada f de x é a derivada da potência, né? Dessa potência e subtrai uma unidade na potência original. Então, vai ficar a derivada de x ao cubo é 3x quadrado. E agora, a derivada da função g de x, que é a função g de x, 3x menos 1. Então, a derivada de 3x menos 1, a derivada da constante menos 1 é 0, e a derivada de 3x vai ser o próprio 3. Então, calculei, defini quem são a função f e a função g, e calculei a derivada das duas. Agora, a gente vai substituir nessa fórmula aqui, né, para a derivada. Vamos lá. Vou fazer aqui embaixo, tá? Então, a derivada
y' de x vai ser igual, já está aqui em cima, né? A derivada, olha na fórmula, a derivada em g de x. Quem é a derivada de x ao cubo é 3x², né? Que vai ficar 3, onde tem x, a gente vai aplicar a função g de x ao quadrado vezes, lembrando que sempre vai seguir na fórmula, tá? Vezes a derivada de g' de x, que é igual a 3, vezes 3. Então, é isso. Onde tem x na derivada do f, a gente vai substituir pela função g de x, tá? Quem é a função g de x? 3x menos 1. Então, vai ficar onde tem g de x aqui na função da derivada, onde tem x eu vou substituir por g de x. Aqui, olha, vai ficar 3 vezes 3x menos 1 ao quadrado vezes 3. E aí fica 9 vezes 3x quadrado, 9 vezes 3x menos 1, tudo isso ao quadrado. Tá? Só substituir aqui, ó, certo? A continuação é justamente esse passo aqui, ó. Onde 3x menos 1 é justamente a função g de x. Tá? A questão 4, aqui, o exemplo 4 agora, nós temos uma raiz. Geralmente, quando a gente define a função raiz, é uma variável dentro da raiz, não é isso? Mas aqui nesse exemplo, nós temos que dentro da raiz, nós temos uma expressão, 2x menos 5, que é o candidato para ser a função g de x, concorda? Então, para a minha função f de x, eu vou considerar a função sendo 3 vezes raiz de x. A função g de x, que compõe a função y, vai ser a expressão que está dentro da raiz quadrada. 2x menos 5. Certo, pessoal? E aí, vamos lá. Eu faço assim separado com relação ao x, porque eu acho que fica mais fácil de entender a composição. Mas você pode fazer a f de x já aplicando a composta, como está aqui no exemplo da apostila. Porque aí, quando você aplica a derivada, você já aplica a derivada que você vai substituir na fórmula, que é o f de x aplicado em g de x, tá? Também é uma opção você fazer direto. Eu acho mais tranquilo separar em duas funções assim, para a gente calcular a derivada, fica mais fácil. Mas é a critério de cada pessoa, tá bom? Ambas as formas estão corretas de fazer. Então, vamos lá. Calculei aqui, determinei quem são as funções, vamos calcular as derivadas. Lembra como é a derivada da raiz quadrada? Leva a potência aqui e vai para o denominador. Então, a derivada da f' de x vai ser 3 dividido por 2, raiz de x, certo? E a derivada de g de x, aqui vai ser 0, vai sobrar só o 2, tá? E aí, quando substituir na fórmula, vai ser a derivada, que está aqui já na expressão, aplicada na função g de x vezes a derivada do g de x. E aí, resolvendo nesse passo aqui, vocês podem deixar até aqui, tá? Não tem problema. Mas o ideal, o mais legal realmente é fazer a racionalização, né? Multiplicar e dividir pela raiz de 2x menos 5. E aí, a raiz simplifica, corta com a raiz, o denominador fica sem raiz quadrada e o numerador aparece a raiz, tá? É mais interessante fazer essa racionalização, mas também se não fizer, deixar aqui dessa forma, a gente vai aceitar do mesmo jeito a resolução. Agora vamos ver as derivadas de algumas funções elementares. Quais são as funções elementares que vamos ver nessa aula? A função exponencial, a função logarítmica e as funções trigonométricas, tá bom? A derivada da função exponencial. Lembra que função exponencial é essa? Quando a constante é a base e a variável está no expoente, tá? A função exponencial mais conhecida é essa com esse e neperiano aqui na base, tá? Mas qualquer outra constante na base, a definição é a mesma, tá? Ou seja, a função exponencial, ela tem uma propriedade de ser sua própria derivada.
Então, a derivada de uma função exponencial vai ser ela mesma. Qual a derivada da função e elevada a x? Vai ser a própria e elevada a x. A derivada da função 5 elevado a x vai ser igual a 5 elevado a x. Então, exemplo, se f de x é igual a e elevado a x menos x, encontra a derivada. Vamos calcular aqui essa derivada. Então, f' de x vai ser igual, e aqui a gente vai aplicar uma derivada da diferença embutida, né? Uma derivada da soma. A gente vai calcular a derivada dessa parcela e depois dessa parcela aqui, certo? Qual a derivada da exponencial? Ela mesma. Então, a derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x, menos qual a derivada do x? A derivada do x é 1. Então, vai ficar menos 1. Então, essa é a derivada dessa função do exemplo da função exponencial. Então, em geral, a gente vai estar sempre resolvendo derivadas de uma determinada função, aplicando outras regras também, tá? Não vamos só ficar resumidos a resolver derivadas de uma função específica e pronto, de forma simples não. Realmente tem outras regrinhas que compõem para a solução de um determinado exemplo, como é esse caso aqui, tá? A gente tem aqui, olha, a função y igual a 2 vezes e elevado a 3x. Então, aqui a gente vai usar duas regras que a gente aprendeu anteriormente e a derivada da função exponencial. Então, a primeira regra que a gente pode imaginar aqui e enxergar é a regra do produto. Como assim? Primeiro que a função exponencial ela é a função dada, a característica dela é uma constante elevada a uma única variável x, concordam? E aqui eu tenho um número 2 multiplicado antes. Então, esse número 2 eu posso ver como uma função constante. Então, a gente vai ter que usar a regra da derivada de um produto, onde a função, vou chamar aqui a função f de x, como sendo igual a 2, certo? E a função g de x como sendo a função e elevado a 3x. Tá certo? Mas vocês concordam comigo que também essa função g de x ela é uma função dada pela composição de duas funções? Essa g de x eu posso enxergar como sendo a composição da função e elevado à função h de x, por exemplo. Se eu chamar aqui, ó, h de x como sendo a função 3x, certo? Então, observa que g de x vai ser a função e elevada a h de x. Por que eu estou enxergando isso? Porque a gente, na hora de derivar, a gente tem que derivar cada detalhe, tá? Passo a passo. Então, vamos começar inicialmente com a regra do produto. Qual é a regra do produto? Quem lembra? É a função da primeira vezes a derivada da segunda, mais a derivada da segunda vezes a primeira. Então, vamos lá. Então, a derivada y' vai ser igual à derivada da primeira. Deixa eu escrever a fórmula aqui para a gente não se perder, tá? A derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda, tá bom? E aí, qual é a derivada da primeira? A derivada de 2, minha constante, é 0, vezes a segunda função. Que é a segunda função é elevado a 3x. Mais a primeira função f, que é a primeira função f, a função constante igual a 2 vezes. E quem é a derivada da segunda? Vamos lá, a derivada da segunda vai ter que a gente usar aqui uma regra da cadeia, certo? É a derivada, o que é que diz a regra da cadeia? Se eu tenho a função f, que é igual, uma função y, perdão, que é igual a composta
de f. Deixa eu apagar aqui, gente, e usar as letras que eu já usei, né? Para não confundir vocês. Então, o que é que diz a regra da cadeia? Vou usar aqui em vez de y, eu vou chamar de i. Se eu tenho aqui uma função i de x, que ela é dada pela composta de duas funções. Nosso caso aqui, ela é a função g composta por h de x. O que é que diz a regra da cadeia para esse caso? A regra da cadeia é que temos que a derivada da função i da variável x, ela vai ser dada pela derivada da g em função da h de x vezes a derivada da h de x, tá? Então, eu sei que essa composta aqui é elevada a 3x, concordam? E qual é a derivada da exponencial elevada a 3 de x? Vai ser a própria exponencial elevada a 3 de x, vezes a derivada de h' de x. Quem é h de x? 3x. Qual é a derivada de 3x? Vezes 3. Então, a regra da cadeia, só fixando aqui, é você derivar a função externa aplicada na composta, que é a função h de x interna, vezes a derivada de h de x. Então, é isso que a gente vai repetir aqui, ó. É elevado a 3x vezes 3. Eita. Vezes 3. Isso aqui vai ser igual a 2 vezes 3, 6. 0 vezes qualquer número vai dar 0. Aqui zerou. Então, vai ficar 6 vezes e elevado a 3x. Outra função elementar é a função logaritmo. E tem uma fórmula específica para ela que determina que a derivada da função logaritmo é dada por 1 sobre x, tá? E aí, a demonstração de como chega a esse resultado é feita pela definição, usando aquela fórmula do limite. Tem tanto na apostila como no livro, tá? E aí, o aluno que desejar é só consultar essa demonstração. Mas é importante saber que a derivada da função logaritmo é 1 sobre x e vamos aplicar em um exemplo. Vamos ver esse exemplo aqui. Eu tenho a função y igual a 5 elevado a x vezes o Ln de x. E aí eu quero calcular a derivada dessa função. Então, a função logaritmo de x, a gente sabe que é 1 sobre x a derivada. Mas aqui nós temos o produto de funções. Olha, posso enxergar como f de x como sendo 5 elevado a x. E a função Ln de x como sendo uma função g de x. E aqui eu tenho o produto de duas funções. E a gente precisa usar a regra da derivada de um produto de funções. Quem lembra a fórmula do slide anterior, né? Que é a primeira função vezes a derivada da segunda, mais a derivada da primeira função vezes a segunda. Então, é isso que a gente vai fazer aqui, tá? A derivada da primeira função com a derivada de x elevado a 5 é 5x elevado a 4. Lembra que o expoente vem para a base e o expoente atual subtrai uma unidade, vezes a segunda função, mais, repete a primeira função, vezes a derivada da segunda. Com a derivada do Ln de x, 1 sobre x. E aqui agora é só fazer as simplificações matemáticas e temos esse resultado aqui como a derivada dessa função. Para encerrar a aula de hoje, vamos ver as derivadas das funções trigonométricas. E aí não se assustem, tá? É porque aqui a gente colocou realmente todas as funções trigonométricas, cada uma tem a sua derivada, tá? Mas é importante ver a associação de cada uma com a sua fórmula, a sua expressão, para deixar mais fácil de
decorar, vamos dizer assim, de entender, tá? E aí, as derivadas mais utilizadas realmente são a do seno e do cosseno, tá? Então, a derivada do seno é igual ao cosseno e a derivada do cosseno é igual ao menos seno, tá? Cuidado que muita gente confunde isso e acaba errando na questão por conta desse sinal. Então, a derivada do seno é igual ao cosseno e a derivada do cosseno é igual ao menos o seno, tá? A derivada da tangente é igual a secante ao quadrado. A derivada da cotangente é a cossecante. A derivada da secante é dada pela secante vezes a tangente. E a derivada da cossecante é igual a menos cossecante vezes a cotangente, tá? E aí, na prova presencial, professora, eu vou ter que decorar tudo isso, fora os demais. Não se preocupem, tá? Eu também entendo que são muitas fórmulas para decorar. Então, em geral, eu vou cobrar mais são o uso das funções, dessas três primeiras aqui, ó. E aí vocês precisam decorar pelo menos essas três primeiras, tá? A derivada do seno, a derivada do cosseno e a tangente. Tá? Essas aqui, se cair alguma questão dessa, eu informo a vocês quais são as derivadas, tá? Mas vocês precisam decorar e saber aprender essas três aqui, são principais, tá? Que é a derivada do seno, que é igual a cosseno, a derivada do cosseno é o menos seno, e a derivada da tangente, que é a secante ao quadrado. E aí vamos calcular esses seguintes exemplos, né? Das funções com base nas funções trigonométricas, tá? E aí vejam que esses exemplos, todos eles têm uma outra regrinha a ser aplicada, né? Como, por exemplo, aqui a gente vai usar a regra da cadeia, aqui também a regra da cadeia, né? Lembra que aqui, olha, é como se fosse o seno de x, mas aqui em vez de ser x é 5x, então aqui é outra função. Então a regra da cadeia é a derivada dessa função aplicada na função 5x vezes a derivada do 5x, tá? É como se eu fosse olhar agora o 5x como uma função g de x, vamos dizer assim, tá? E a função f aplicada é toda a função seno de x, tá? Aqui assim, igual é a função seno de x, tá? Então, usando a regra da cadeia, a gente tem a derivada em função de g de x, depois multiplicando a derivada do g de x, tá? Então, fica a derivada do seno, é o cosseno de 5x, aqui, vezes a derivada do 5x, que é igual a 5, e aí a gente colocou aqui para frente, só por questão de deixar a constante na frente da expressão, tá bom? A regra da cadeia aqui. Letra B, regra da cadeia também, a derivada da função aplicada em 3x vezes a derivada da 3x. Então, qual é a derivada do cosseno? É menos o seno. Então, a derivada do cosseno de 3x é menos o seno de 3x vezes a derivada do 3x, que é igual a menos 3. Tá? A letra C aqui nós temos só a regra da diferença, né? Que é a regra da soma com o sinal invertido na segunda parcela. Então, qual é a derivada do seno de x menos cosseno de x? Lembra que a derivada da soma é a soma das derivadas? Então, aqui é só tomar cuidado com o sinal. Então, a derivada do seno é cosseno de x e a derivada do cosseno é menos seno de x. Que aí, menos com menos vai dar mais. Então, a derivada dessa expressão é cosseno de x mais seno de x. Certo, pessoal? Então, assim, questões, a gente aprende as derivadas das funções elementares, mas que serão exigidas usando as outras regrinhas de derivada, tá? Mas, não se preocupe, a gente vai trabalhar bastante exercício. Próxima semana tem aula de exercício. Façam também exercícios da lista, da apostila, no livro didático. E sempre que forem surgindo dúvidas, vocês perguntam tanto a mim quanto aos tutores da disciplina, tá? Bons estudos!